Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020, dia em que nós ficamos sabendo que é inacreditável, mas o segundo ministro da Saúde foi demitido em meio à pandemia do coronavírus e que mostra que nós não temos um governo a comandar nenhuma ação a partir de Brasília. Isso vai ilustrar aquilo que eu quero realmente falar, que é de política. E sobre o artigo do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, publicado no Estado de São Paulo de ontem. Na minha opinião, o artigo foi o lançamento da campanha Por que não eu? Mourão quer sentar na cadeira e a única finalidade de ter escrito aquele artigo foi ele dizer que ele está no jogo para sentar na cadeira de Jair Bolsonaro. Infelizmente, Mourão é a solução constitucional e é a solução legal que está dada para o país para vencer, abreviar o período desse personagem, novamente eu vou ter que usar os adjetivos, pérfido, inepto, inapto, ignorante, né, e completamente despreparado para exercer a presidência como Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão escreveu um artigo correto, que prova que pelo menos a assessoria da vice-presidência da República é melhor que a assessoria da presidência da República. Afinal, a comunicação da presidência da República, quando aparece, é para se espelhar em mensagens nazistas, fascistas e fazer campanhas absurdas e campanhas que violentam a memória humana, humanitária e a memória nacional. Mas eu vou começar pelo final do artigo e pelos dois problemas óbvios que ele traz. Primeiro, ele pede que a imprensa brasileira tenha equilíbrio e ouça dois lados sempre em tudo. A imprensa brasileira, na média, ela é muito boa e ela é profissional. Ela se envolveu em aventuras como em 64, como em 2016, né? Aventuras antidemocráticas. Em 64 foi uma parte da imprensa, a outra ficou jogando o jogo democrático de resistência, e em 2016, não, quase toda a imprensa tradicional brasileira embarcou naquela aventura que levou ao golpe do impeachment sem crime de responsabilidade, que levou à cleptocracia do governo Michel Temer e que desagou nessa tragédia nacional, que é isso que a gente vive hoje. Mas o Exército, né, que ouve a voz, que segue o comando do Mourão, que é general de 4 estrelas, o Exército está no comando da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação. A EBC tem TVs, tem rádios, tem serviço noticioso, agência de notícias. Quando a EBC, sob o comando dos militares, ouviu dois lados? Nunca. Quando a EBC foi profissional? Nunca. Os profissionais da EBC são profissionais. O comando da EBC não é profissional, não é democrático e não sabe editar corretamente a notícia porque tem um lado e porque faz propaganda, não faz jornalismo. Então o Mourão não pode falar sobre isso. A outra questão é que o Mourão, no artigo dele, diz que o Poder Executivo Federal tem que centralizadamente dar a linha que o país todo tem que seguir. Ora, mas que linha? O governo Bolsonaro, governo ao qual ele pertence como vice-presidente, apesar de ser eleito, e por isso é indemissível, nunca deu linha de nada. Nessa crise, nunca houve uma voz de comando do governo federal a dizer o que deveríamos seguir, que tipo de restrições à circulação de pessoas deveria ser seguida cidade a cidade. Não houve um abraçar de estratégias nacionais para nos conduzir a enfrentar e depois vencer e sair da pandemia. Isso nos está levando
a ser um dos países onde a quarentena mais demora. Por quê? Porque desordenada, desorganizada. Governadores e prefeitos, de maneira correta, assumiram esse papel na ponta do governo, na ponta de estados e municípios, para estruturar o povo e para preservar vidas, porque o governo federal faltou em relação a isso. Tanto faltou que como é concebível você demitir 2 ministros da saúde em meio à pandemia? Isso é a prova maior da absoluta ausência de governo nesse momento. Então, o Mourão não pode cobrar que estados e municípios e os outros poderes e as instituições e a nação perfile atrás de alguma estratégia central, porque ela não existe. Pode vir a existir se ele abreviar a nossa agonia e, enfim, assumir com algum projeto para o país. E é por isso que eu falo, ele se lançou na campanha "Por que não eu?", apresentou os seus argumentos, agora ele tem que apresentar ao país qual é o plano, por que devemos segui-lo. Ele não pode também querer subjugar as outras instituições da República, como Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, que jamais, apesar do desgoverno de Bolsonaro, jamais faltaram ao país. Então, o Mourão não poderia ter dito em nenhum momento que o executivo tem que preponderar. O executivo não tem que preponderar. O exercício do poder tem que ser harmônico. E outra, governadores e prefeitos estão a atuar do jeito que estão atuando porque o governo federal é que faltou. Então não há que se ameaçar governadores e prefeitos neste momento, muito ao contrário, eles têm feito aquilo que é necessário para tentar reduzir o impacto da tragédia, da crise humanitária que as cidades vivem. O Mourão, na sua campanha para chegar à cadeira presidencial, ele cumpriu um terceiro ato importante, que foi o artigo, mas ele precisa saber que ele não será, se chegar à presidência, não será imperial e que não há espaço para autogolpe no país. O Mourão não pode querer falar mais grosso do que qualquer outra instituição. O artigo tem a relevância de mostrar que o vice-presidente, enfim, atravessou o Rubicão dentro do Palácio do Planalto, está em campanha para assumir a presidência, mas ele não pode ameaçar as outras instituições e ameaçar os entes federados, como se o Poder Executivo Federal fosse preponderante em relação aos outros. Não é. Obrigado.